E aí, futuro servidor? Para terminar o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre questões e simulados, mais uma parte do controle, daquilo que a gente faz na última etapa, que na verdade não é uma última etapa, você acaba permeando as demais quando você faz esse tipo de acompanhamento do seu desempenho. As questões servem muito para isso, simulados também. Não só para o desempenho, simulado também vai ter uma outra funcionalidade e eu vou te falar sobre isso, tá? Vamos lá, vamos finalizar esse nosso ciclo aqui para os estudos. Se você quiser utilizar isso para outra área da vida, tranquilo. O importante é que aqui você entendeu que primeiro você tem que planejar, logo em seguida você organiza todos os meios necessários, dispõe esses meios para poder utilizá-los, utiliza esses meios, executa o seu estudo, faz o seu estudo, estuda de verdade e faz o controle, o acompanhamento com revisões periódicas e resolução de questões e simulados para poder ajustar o planejamento, a organização ou a própria execução. Às vezes, quando você está fazendo questões, quando você faz um simulado, você percebe algumas falhas na sua preparação. E o quão mais rápido você corrigir essas falhas vai ser melhor para você no desempenho de outras, ou na sua prova especificamente, ou em outros concursos, tá? Após o concurso que você fizer, veja no que você errou. O quão mais rápido você corrigir aquilo que você errou, na forma que você errou. Então, às vezes você percebe que você está lá, erra uma questão por falta de atenção na leitura. Então, essa é uma forma de você saber que o que você vai corrigir é a forma que você vai fazer a leitura da questão. Mas pode ser que você resolva uma questão e perceba que, nossa, a minha falha foi porque eu não sabia esse conteúdo. Eu nunca vi esse conteúdo. Então, a tua falha está lá na organização, no planejamento e na organização. Você não fez a seleção correta dos assuntos que você ia estudar. Pode ser que o erro do fato de você nunca ter visto esse conteúdo foi porque você não avançou na matéria o suficiente para chegar até esse conteúdo. Pode ser que seja lá, sei lá, controle de constitucionalidade em direito constitucional. Está bem mais para frente. Talvez você tenha essa falha. Portanto, você fazendo questões, resolvendo simulados, você tem essa noção de onde você pode ajustar. Às vezes você se depara fazendo questões e fala, cara, eu vi esse conteúdo. Eu lembro desse detalhe aqui, mas eu não lembro do detalhe, que é o que ele cobrou na prova. O que é isso? Falta de revisão. E aí você sabe que você tem que melhorar os seus processos de revisão. O controle ele vai fazer parte do seu estudo como um todo. E os ajustes necessários, eles vão ser dados a partir de resolução de questões e os simulados que você vai resolver ao longo da sua jornada. Tá legal? O que é a questão? Coisa a ser resolvida. Um problema. Matéria a examinar, ponto que suscita ou se presta à discussão, um assunto, ponto, tema, tese. Isso é questão. É isso que você tem que fazer. Como resolver questões? Bom, você tem dois tipos de questões. Questões objetivas e questões discursivas para você responder. A gente já falou ao longo dessa nossa jornada sobre as etapas do concurso público. A etapa da prova objetiva é composta por questões objetivas. A etapa discursiva do seu concurso é permeada por questões discursivas. Simples e óbvio assim. E existem, obviamente, questões discursivas que você pode fazer que não estarão na sua prova, mas que podem ajudar muito no seu estudo. O mecanismo que você usa para lembrar de algum assunto é diferente do mecanismo que você usa para dissertar a respeito de um determinado assunto. E isso é muito importante de conseguir discernir. Tá? Por isso, as questões discursivas também podem fazer parte do seu estudo. Tá bom? Existem algumas formas de resolver questões. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente essas formas. Quem fala isso é o meu amigo Fernando Mesquita. Ele é especialista em aprendizagem acelerada, já está aí no ramo dos concursos públicos há muitos e muitos anos. Fernando trouxe na obra dele, no Ciclo EARA, umas formas de você resolver questões. Etapas ou maneiras diferentes de você resolver essas questões ao longo da sua trajetória nos concursos. A primeira delas é a resolução patrola, que ele chama de resolução patrola, né? O que é essa resolução? É uma forma de resolver questões, cara, atropelando tudo, simplesmente fazendo questões. Faz quantidade, o que importa aqui é quantidade. Essa resolução patrola aqui, e aqui eu coloquei um tratorzinho, mas a ideia é essa, porque não tinha uma patrola, né, nos ícones que eu estava procurando, mas esse tratorzinho aqui significa que você vai atropelar as questões que você fizer. Você vai fazer por quantidade. Você vai estar preocupado se você errou, se você acertou. Não, o que importa é você fazer as questões, obviamente verificando se você acertou ou errou, para verificar depois alguma coisa possível
mais para frente. Mas no momento que você estiver resolvendo a questão, basta saber se errou ou acertou. Ponto. E aí você faz. Faz questões, faz questões, faz questões. Isso normalmente acontece no início dos seus estudos. Por quê? Porque no início dos seus estudos você não viu muito conteúdo. Então, a tendência você fazer questões e errar essas questões é muito grande. Se você for parar a cada erro que você tiver sem ter visto o conteúdo, você vai perder muito tempo para avançar nas questões. Ou na matéria mesmo que você estiver fazendo. Significa dizer que você vai fazer por quantidade nessa fase. Quando você avança um pouquinho mais, você viu um pouco mais de matérias, de disciplinas, você vai fazer a resolução que ele chama de resolução semáforo. O que é a resolução semáforo? É aquela resolução em que você vai, nas questões que você acertou, o semáforo está verde. Nas questões que você errou ou teve dúvida, o semáforo pode ficar amarelo ou ele pode ficar vermelho. Algumas questões vão suscitar de você uma maior ou menor atenção. E essa é a ideia da resolução semáforo que ele traz. Então você vai resolver menos questões. Obviamente, muito menos do que na resolução patrola. Mas você vai continuar resolvendo questões. Agora, na resolução semáforo, você vai estar aí com as questões, resolve um pouco menos de questões e presta um pouquinho mais de atenção naquelas que você errou ou que você teve dúvida. Em especial, daqueles assuntos que você já venceu. Porque nessa altura do campeonato aqui, você já vai ter visto mais coisas. Tá bom? E a resolução cientista é a última das resoluções. Que resolução cientista é essa? Que loucura é essa? Cara, você vai procurar tudo que você puder a respeito daquela questão. Por vezes você vai voltar à literatura, por vezes você vai voltar aos seus mapas mentais para ajustar o mapa mental, acrescentar aquilo que não estava no mapa mental, olhar aquela informação que você errou no mapa mental, se estiver por lá, muito possivelmente esteja, e aí você já percebeu que você precisa revisar um pouquinho mais, e você vai saber os porquês. Aqui você vai ser total cientista. Muito menos questões, obviamente, do que na resolução patrola, você resolve na resolução semáforo e menos ainda na resolução cientista. Só que isso aqui aumenta muito a qualidade daquilo que você está fazendo. Tá? E os tipos de simulados que você pode fazer. Além das questões, você pode fazer simulados. Existem simulados que são parciais e existem simulados completos. Os simulados, como o próprio nome diz, já entrega para você, são condições de simular a prova. Então você vai fazer fora do seu canto de estudos, num lugar desconfortável, se possível, barulhento, e vai resolver questões de uma determinada disciplina. No simulado parcial, você pega uma disciplina inteira, tipo língua portuguesa. Você não vai resolver questões de um assunto só de língua portuguesa. Você vai pegar 12 questões de assuntos diversos em língua portuguesa e resolver. Às vezes você pode somar língua portuguesa com raciocínio lógico. Isso é um simulado parcial. Serve para ver o desempenho? Também. Mas muito mais para ver, por exemplo, o tempo de prova. Quanto tempo você demorou para fazer a sua prova de língua portuguesa? O seu concurso, você já sabe quantas questões de língua portuguesa vai ter? Ah, Douglas, eu tenho uma noção. Deve ter mais ou menos 15 questões da Fundação Getúlio Vargas. Tá bom, quanto tempo você demora para fazer 15 questões da Fundação Getúlio Vargas de assuntos diversos num lugar só? Você sabe disso? Eu sei. Eu demoro de 40 a 45 minutos para fazer 15 questões. Porque eu treinei. Eu sei quanto tempo eu demoro para fazer 5 questões de raciocínio lógico. Por quê? Porque eu treinei. Eu sei quanto tempo eu demoro para fazer uma prova de administração geral. Por quê? Porque eu treinei. Tudo isso com simulados parciais. Faça isso você também. E o simulado também pode ser um simulado total, completo, com todos os requintes da sua prova. Muitos cursos preparatórios fazem simulados próprios, tá? Com elaboração dos professores e tal. E aí você tem a oportunidade de conseguir corrigir tudo isso, tá? Só que pode ser que essas questões estejam longe do nível da sua prova mesmo. Então você pode, no próprio concursos, montar o seu próprio simulado completo. Tá? Simulado parcial, simulado completo, você tem a ferramenta, eu deixei inclusive no material. Se você clicar na figura do material, você vai ter acesso à reportagem não, a página que explica como você pode fazer. Faça simulados, simulados são importantes. Faça questões, questões são extremamente importantes. Entenda que a resolução patrola, aquela que você atropela as questões, faz questões por quantidade, ela está no início dos seus estudos. A resolução semáforo, que você vai parar em uma questão ou outra, é uma resolução que você faz no meio dos seus estudos, tendo avançado um pouquinho mais. Já a resolução cientista, você faz no nível mais avançado da sua preparação. E aí sim,
você vai ter maior qualidade naquilo que você está pesquisando. Você vai até a fonte, vai verificar de onde o examinador tirou aquela questão, se está no seu material de revisão. Tudo isso faz muita diferença. Beleza? É isso. É isso que a gente tinha para os nossos encontros por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em próximas oportunidades. Bons estudos para vocês, sucesso na jornada e a gente se vê. Até mais.